Vamos então iniciar aqui o nosso estudo, né, final, aqui dessa nossa coletânea, né, do livro Fonte Viva, que na verdade a gente não vai fazer o Fonte Viva, será o livro da esperança, a mensagem na construção do futuro. Emmanuel separa para nós aqui, é um livro de Emmanuel, na psicografia do Chico. Ele separa para nós uma passagem de Jesus, do Evangelho de João, capítulo 18, versículo 36, dizendo assim: respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Separa uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, também reforçando essa ideia, dizendo para nós: todo cristão, pois, firmemente crê na vida futura, mas a ideia de que muitos fazem dela é ainda vaga, incompleta, e por isso mesmo falsa em diversos pontos. Para grande número de pessoas, não há a tal respeito mais do que uma crença, balda de incerteza, donde as dúvidas e mesmo a incredulidade. O Espiritismo veio completar nesse ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo, fazendo-o quando os homens já se mostram maduros bastante para aprenderem a verdade. Então aqui uma mensagem do capítulo 11, o item número 3. Aqui o que Emmanuel nos propõe como tema de reflexão é exatamente essa diversidade que existe em torno de nós, de ideias, de objetivos, de crenças, de propostas de vida. E a mensagem ela toca, né, em todos esses pontos, mas principalmente chamando a nossa atenção para o compromisso que nós assumimos diante do conhecimento que nós adquirimos a partir do momento em que nós abraçamos essa nova filosofia. E nós falamos nova filosofia porque as crenças que nós temos são crenças seculares, né? Crenças que já vêm de muitas encarnações anteriores, em que nós alimentávamos, né, o dogmatismo, as nossas crenças restritas às práticas exteriores, aos temores e às fantasias relacionados ao mundo espiritual. Então, no momento em que a doutrina espírita começou a ser elaborada por Kardec há pouco mais de 150 anos, e começou a trazer para nós uma nova perspectiva da realidade do mundo espiritual, e muito mais do que isso, né, do que falar do mundo espiritual, mas trazendo consequências diretas aqui no nosso modo de viver, porque muitas vezes nós entendemos de uma forma equivocada, incompleta, a doutrina espírita como sendo para nós uma radiografia do mundo espiritual. É isso que nós imaginamos. Então você vai estudar o Espiritismo já fazendo um planejamento para aquilo que você vai encontrar lá no seu futuro, no momento em que você deixar o mundo material. E sendo que, na verdade, a doutrina espírita é uma escola do espírito. E essa educação espiritual, ela começa no momento em que nós alcançamos esse entendimento e já começamos a mudar a nossa vida. E já entendemos também que esse futuro que nós imaginávamos planejar, ele já está sendo construído a partir de agora. E na verdade o nosso futuro é um futuro que vem no daqui a pouco, é um futuro que vai interferir no nosso amanhã, daqui a alguns anos, quando chegarmos ao mundo espiritual, nas nossas existências futuras. Então, quer dizer, nós continuaremos ali sempre trabalhando por esse progresso e não imaginar que lá no futuro existe um objetivo final a ser alcançado. Porque é assim que, através dessa educação tradicional, essa educação clássica que nós recebemos pelas religiões tradicionais, nós imaginávamos que nós vivemos agora para chegar no paraíso. Ponto. Então esse paraíso seria ali a nossa meta, o nosso objetivo, e nós chegaremos nesse ponto e aí então a nossa vida
chegará naquela condição de contemplação, de adoração, sem nada mais a evoluir. A doutrina espírita mostra para nós que o nosso trabalho ele começa hoje, inicialmente, através dos resgates dos equívocos, né, que nós cometemos no nosso passado, modificando o nosso modo de existir no presente, já também trazendo, né, trabalhando ali a colheita futura, ou seja, as consequências daquilo que nós vamos viver a partir das ações que nós empreendemos no nosso presente. Né? A gente vai pensando, Dudu, porque quando você fala sobre a questão do futuro, principalmente no que diz respeito a essa condição espiritual, nós imaginamos que é quando haverá essa grande transformação no nosso planeta, quando acontecer o arrebatamento, né, conforme é interpretado lá nos textos do Apocalipse, né, o livro das Revelações. Então as pessoas ficam imaginando que vai chegar o dia em que Jesus vai voltar, vai chegar o dia em que nós chegaremos no paraíso, em que o nosso planeta vai se modificar ou ele vai ser destruído. Então essas ideias que foram implantadas, né, por essa interpretação religiosa, muito limitada e muito fantasiosa, faz com que a gente fique imaginando algo distante. Mas a partir do momento em que nós começamos a entender que nós somos espíritos, que não existe esse estágio final, mas nós estaremos em constante evolução, nós deixaremos de imaginar a nossa condição no paraíso e já começamos a imaginar o nosso progresso agora, o nosso progresso no dia seguinte, no passo seguinte. E a gente começa então a valorizar cada pedaço desse trecho que nós estamos trilhando. Será que a idade madura faz nos enxergar dessa forma esse futuro rápido? É um esclarecimento, na verdade, né? Porque quando nós começamos a nos ver como espíritos imortais, então nós não estamos preocupados com um prazo, né, com um local, com uma condição, com uma data, mas na verdade nós estamos preocupados com todas as transformações que vão acontecendo agora na nossa vida, né? E só mesmo, até mesmo essa condição de idade que nós vamos adquirindo, nós vamos vendo a vida de um modo diferente, vamos valorizando aspectos diferentes da nossa existência, vamos trabalhando essas transformações, essas mudanças. Então a gente valoriza, na verdade, cada momento da nossa vida. E sem aquela ideia de que somente amanhã, ou lá no futuro distante, alguma coisa vai acontecer. Né? Bom dia, Guizão. Então aqui para nós, vamos ver aqui o que Emmanuel passa. Ele diz assim: esperavas pelos irmãos do caminho, a fim de te entregares à construção da terra melhor, e queda-te muita vez em amargoso desalento, porque tardem a vir. Observa, porém, a estrada longa da evolução, para que o entendimento te pacifique. Milhares deles são corações de pensamento verde, que te rogam apoio, e outros muitos seguem trilha adiante, inibidos por névoas interiores que desconhecem. Repara os que se renderam às lágrimas excessivas. Choram tanto que turvaram os olhos, e não mais divisando os companheiros infinitamente mais desditosos, a lhe suplicarem auxílio nas vascas da aflição. Contempla os que passam vaidosos, sem saberem utilizar construtivamente os favores da fortuna. Habituaram-se tanto às enganosas vantagens da moeda abundante, que perderam o senso íntimo. Enumera os que se embriagam do poder transitório. Abusaram tanto da autoridade que caíram na exaltação da paranoia, sem se darem conta disso. Relaciona os que asseveram amar, transformando a afetividade do egoísmo envolvente no egoísmo envolvente. Apaixonaram-se tanto por criaturas e coisas, cultivando exigências, que deliram positivamente sem perceber. Anota os que avançam hipnotizados pelas dignidades que receberam do mundo. Fascinaram-se tanto pelas honras exteriores que olvidaram os semelhantes a que lhes compete o dever de servir. Nenhum deles se atrasou por maldade,
foram vítimas da ilusão que frequentemente se agiganta, qual imenso nevoeiro na periferia da vida, mas regressarão depois à verdade triunfante para atenderem às tarefas que realizas. Para todos eles que ainda não conseguiram chegar à grande renovação, é compreensível o adiantamento do trabalho a fazer, o adiamento do trabalho a fazer. Entretanto, nada nos justificaria desânimo ou deserção na obra do Cristo, porque embora estejamos consideravelmente distantes da sublimação necessária, transportamos conosco o raciocínio lúcido e liberto no sustento da fé. Então, como eu falei para vocês no início, um tema bastante pertinente para a realidade que nós estamos vivendo hoje, quando nós vemos assim as eleições, as eleições em grandes nações, como aconteceram nos Estados Unidos e em outros países também, da Europa, da Ásia. Nós tivemos aqui no Brasil um contexto político bastante complexo. Vemos a crise econômica envolvendo as empresas, os empresários, os trabalhadores, questões sociais bastante críticas, sofrimentos, saindo desse contexto macro, nós entramos ali na parte micro, tratando das questões pessoais, onde as pessoas ainda vivem suas aflições, vivem ali as suas angústias, passam por suas frustrações e desilusões e tudo mais. Então, a gente fica esperando, muitas vezes, que o mundo comece a se transformar pelo fato de nós termos tido contato com todos esses esclarecimentos e informações que chegaram até nós. Então, nós vemos assim a necessidade da mudança do mundo, procuramos individualmente fazer ali a parte que nos cabe nessas tarefas, e nós ficamos assim surpresos de vermos as pessoas sem nenhum tipo de preocupação ou interesse com essas questões mais elevadas dentro do campo moral e principalmente dentro do campo espiritual. Vemos pessoas que simplesmente ignoram, agem de uma forma completamente desorientada, de uma forma completamente negligente, causando entre nós tantos e tantos transtornos, pessoas que acabam cometendo tantas infrações, tantos abusos dentro da condição em que se encontram. E aí então a gente fica realmente nessa dúvida, se nós queremos construir um país melhor, queremos construir um mundo melhor, por que as pessoas não se engajam, não se engajam nessa tarefa para fazer com que essas realizações realmente se concretizem? Vemos ali então pessoas ocupando cargos de poder, pessoas que são detentoras de grande patrimônio, outros que são influentes nas suas ideias, outros que têm ali oportunidade de pequenas, ainda que sejam pequenas realizações, mas são capazes de fazer diferença, mas vemos simplesmente que ignoram tudo isso. E aí nós ficamos nos perguntando, como é que nós podemos esperar que o mundo se torne melhor se as pessoas não se preocupam com essas transformações, com essas melhorias? Nós vemos assim propostas, recentemente principalmente, dentro desse contexto internacional, que recentemente aconteceu, que foi exatamente ali a eleição de um candidato que trazia propostas bastante polêmicas nos Estados Unidos, Donald Trump, que falava sobre uma ideia, uma sensação de um nacionalismo exacerbado, de as ideias às vezes preconceituosas, homofóbicas, racistas, xenofóbicas, preocupado em trazer realizações que fortalecessem aquela nação, mas sem se preocupar de que forma que isso ia afetar a vida das pessoas. Nós vemos a mesma coisa acontecendo aqui no nosso país, grupos que se juntam e começam a se mobilizar. E aí então, diante de tudo isso, a gente começa a perceber que esse futuro que nós imaginávamos que fosse se fazer presente para nós, essa nova realidade, ela já fosse acontecer. Mas dá a impressão de que ela se encontra cada vez mais distante quando nós procuramos avaliar as questões práticas dessas ações que nós observamos. Ou seja, na prática,
esse mundo melhor dá a impressão dele ser uma utopia, ou seja, algo que todos nós almejamos, mas se encontra distante da nossa realidade. E aí, naturalmente, né, nós vamos caindo naquele desânimo, porque nós abraçamos a causa, nós fazemos ali os nossos sacrifícios, ainda que sejam pequenos sacrifícios, mas nós os fazemos, e aí então começamos a desanimar. Porque já que ninguém faz, por que exatamente eu terei que fazer? Já que ninguém faz, por que só eu tenho que perder? Já que eu entendo esse sacrifício como sendo uma perda que eu estou tendo, já que todo mundo se beneficia daquela condição de prazer. Ontem nós falamos sobre isso, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no livro de preces, quando nós falávamos sobre a prece, né, para afastar os espíritos inferiores, ou mesmo para eliminar algum defeito que nós tenhamos da nossa personalidade. Nós falamos exatamente sobre os objetivos que todos nós temos aqui no mundo. Todo mundo deseja ser feliz. E essa ideia de felicidade, como já interpretamos aqui várias e várias vezes, na verdade ela é um grande equívoco, porque a felicidade para nós ela se transforma numa sensação de conforto, numa sensação de prazer, numa sensação de alegria momentânea, e nós atribuímos isso à ideia da felicidade. E aí nós lembramos, né, exatamente aquela passagem do Evangelho, quando Jesus diz que meu reino não é deste mundo, né, e que a felicidade não é deste mundo. Então, quando nós começamos a avaliar esse estado de espírito, nós ficamos nos perguntando se esse conforto, esse prazer, essa alegria não são a felicidade, o que é então a felicidade? E aí, através daquilo que os próprios espíritos passam para nós, inclusive, né, falando sobre as suas condições, por terem alcançado uma condição mais elevada, por estarem vivendo ali a plenitude do amor divino na sua essência mais pura, e não no amor passional de nós que estamos aqui encarnados, porque da mesma ideia que a mesma dificuldade que nós temos de interpretar a felicidade, nós também temos a dificuldade de interpretar o que é a caridade, temos a dificuldade de interpretar o que é o amor, porque para nós a felicidade são esses elementos exteriores, é aquilo que me estimula e me traz ali aquela sensação de prazer, de euforia. O amor para mim é um amor ainda limitado ao meu egoísmo, ao meu individualismo, ou seja, eu amo aqueles que me interessam e desprezo ou odeio aqueles que não me interessam. Então a gente vê que a ideia do amor incondicional, do amor supremo, do amor superior, para nós está muito distante da nossa, né, realidade. E a mesma coisa acontece com relação à caridade. A caridade nada mais é, inicialmente, muito mais do que o gesto que nós fazemos, é um estado de espírito. E esse estado de espírito só irá se manifestar se nós já tivermos consciência do verdadeiro sentimento do amor. Para eu poder fazer a caridade na sua essência mais pura, eu tenho que amar da forma mais pura. E então nós entendemos assim, não, eu faço caridade, eu fico entregando medicamentos, roupas e tudo mais para as pessoas, né? Mas nem sempre a minha atitude reflete o meu sentimento. Eu faço por uma questão de compromisso, faço por uma questão de medo, né? Porque muitas vezes a gente fala assim, eu prefiro fazer do que depois sofrer. Então a gente vai fazendo essas interpretações equivocadas da nossa parte. Então, diretamente relacionado com a questão de felicidade, nós vemos que, por piores que sejam as ações dos homens na história da humanidade que nós vemos hoje, principalmente nessa história mais recente, o objetivo sempre foi ser feliz. Se nós pegarmos os grandes ditadores que iniciaram guerras, eles desejavam ser felizes ocupando aquela condição de poder. E o estado de guerra que eles criaram foi exatamente para eliminar as barreiras para que eles pudessem alcançar a felicidade. E hoje nós vemos isso, entendendo exatamente essa ideia que os espíritos nos passam, a condição ainda limitada, a condição ainda primitiva em que esses espíritos se encontram, para entenderem dessa forma algo que é tão sublime.
Vemos aqueles indivíduos que ocupam uma posição de poder e acabam se deixando levar pela corrupção. Essa sensação da prática da corrupção é, na mente dessas pessoas, desses espíritos, uma forma de alcançar a felicidade. Aqueles que praticam essas agressões nas ruas, eles querem ser felizes para alcançarem seus objetivos e utilizam esses métodos, esses recursos, também para alcançarem essa felicidade. Então nós vemos assim que enquanto nós estamos aqui presos na busca ansiosa por essa felicidade que nunca chega, porque a felicidade, como nós já vimos, interpretada inclusive pelos ensinamentos que Jesus nos trouxe, também por outros espíritos, né, que nos esclareceram, eles falam exatamente isso, que a felicidade não é deste mundo porque ela é um estado de espírito, e a gente só vai conseguir viver isso quando não tivermos mais nenhum tipo de culpa, quando não tivermos mais nenhum tipo de medo impregnados, né, na nossa consciência. E nós somos espíritos ainda que trazemos, né, débitos do nosso passado que se manifestam na atualidade, se manifestam no nosso universo íntimo, na nossa consciência, nos nossos sentimentos, se manifestam na nossa vida aqui no mundo material, através da nossa condição de saúde, da nossa condição familiar, da nossa condição social, da nossa condição espiritual, afetiva. Então alguém pode dizer assim que, olha, eu sou muito feliz. Mas muito feliz, o que significa essa felicidade? Alguém vai dizer assim que ele tem aquela sensação de segurança, de prazer, de alegria em alguns aspectos de sua vida, mas dificilmente alguém vai se ver plenamente feliz, até porque mesmo aquele que se acredita feliz, no momento em que ele perde um ente querido, em que ele perde o seu patrimônio, essa felicidade que ele acreditava possuir, ela acaba simplesmente desabando, ela acaba desmoronando, acaba implodindo. Isso por quê? Porque ele atribuiu ou ele construiu a sua felicidade em cima de algo que não pertence a ele. É algo que ele desfruta naquele momento, mas que não o pertence. A partir do momento em que ele perde, toda a felicidade que ele construiu acaba sendo perdida também. Então nós vemos assim que viver aqui no mundo como o nosso, de provas e expiações, no mundo onde nós aqui estamos ainda quitando os nossos débitos anteriores, dificilmente a gente vai conseguir vivenciar essa liberdade, essa plenitude para viver essa felicidade. E é então que os espíritos que já superaram esse estágio evolutivo voltam para dizer para nós que sim, conseguiram alcançar um grau de felicidade, não a felicidade plena, né? A gente não consegue nem imaginar de que forma alcança isso, porque a gente fala assim que são os espíritos que já conseguiram alcançar a pureza, né? A pureza, toda a pureza moral, que vivem em comunhão plena com Deus. Então a gente utiliza essas ideias para tentar trazer para nós um argumento que nos dê mais ou menos uma noção do que significa essa felicidade plena. Mas no fundo nós não fazemos nem ideia do que isso significa. Porque para falar que o outro é feliz plenamente, o que nós entendemos como felicidade plena? Nós utilizaremos argumentos e teorias para falar de algo que nós ainda não conhecemos. Porque a nossa condição ainda é envolvida com as nossas aflições, com as nossas angústias, com as nossas preocupações, com as lutas cotidianas. De repente vivemos, né, tantas e tantas inseguranças. Eu tenho ali o meu emprego, eu tenho a minha família, está tudo certinho, mas eu fico naquele medo, e quando isso acabar, e quando isso perder, e se eu morrer? E a gente começa então a trazer todas essas dúvidas, percebendo então que esse nosso mundo de fato, ele não é um mundo onde nós vamos poder viver essa felicidade, mas é aquele mundo onde nós vamos então trabalhar, e muito para a nossa transformação nas nossas bases morais, para depois alcançarmos essa condição. Então, para falarmos sobre essa construção do futuro, que é o tema do nosso estudo de hoje, né, como nós vemos aqui, e Kardec Emmanuel coloca para nós aqui essa primeira mensagem, né, esse primeiro parágrafo da mensagem. Ele diz assim: esperavas pelos irmãos do caminho, a fim de te entregares à construção da terra melhor, e quedas-te muita vez em amargoso desalento porque tardem a vir.
Então a gente diz assim, vamos começar a transformar o mundo. Então vamos esperar os trabalhadores para ajudar nessa transformação. E aí então as pessoas não aparecem. As pessoas não chegam. Porque na verdade elas estão presas ainda em seus mundos, resolvendo ainda as suas questões, vivenciando os seus dramas, e não aparecem para fazer aquilo, né, que nós esperávamos, né, ou que se espera de nós para transformarmos o nosso mundo. Então esperamos por esses irmãos, mas eles não aparecem. E aí então nós caímos em desalento, exatamente, né, em desânimo, porque ninguém aparece para nos ajudar. E ele coloca também aqui depois, observa, porém, a estrada longa da evolução, para que o entendimento te pacifique. Bom dia, Luísa. Essa expressão ela é extremamente importante para nós, para que nós entendamos, para pacificar aqui os nossos corações, para tranquilizar a nossa consciência, para entendermos que as transformações para esse mundo melhor estão acontecendo. Mas elas estão acontecendo num ritmo muito diferente daquele que nós imaginávamos. E não por coincidência, porque já que todos os nossos estudos são baseados, em todos os ensinamentos que os Espíritos trazem para nós, eu procuro sempre chamar a nossa atenção para que nós tenhamos paciência para observar essas mudanças do nosso mundo, mas não a perceber que algo do mês passado se transformou radicalmente nesse mês seguinte, ou algo do ano passado, ou muitas vezes algo da década passada, mas que nós observemos os fatos que vão acontecendo no decorrer dos séculos. Como é que eu comentei com vocês, nós chegamos até a fazer as contas, quase 130 anos depois, nós estamos aqui, vivendo a nossa vida fora da escravidão, mas ela existiu há pouco mais de 130 anos. É praticamente a idade de uma pessoa que viveu muito. Nós tivemos aí alguns recordes mundiais de pessoas que viveram 110, 115 anos. Há 130 anos, nós tínhamos escravos aqui no Brasil. Hoje não temos mais. Temos conflitos sociais que vieram como consequência, dessa estrutura que foi montada no passado e tudo mais. Tínhamos aquela ideia do partidarismo, tínhamos as guerras que foram criadas para poder satisfazer as ambições dos homens. Hoje nós temos uma condição diferente, menos agressiva, mas não menos problemática. Mas as mudanças, como nós podemos ver, elas aconteceram. Aconteceram de uma forma muito clara, de uma forma muito direta. Então, por isso, é importante que nós pacifiquemos os nossos corações e nossas mentes, para que nós observemos que as mudanças vêm de uma forma gradual, conforme a própria humanidade também vai se transformando de uma forma gradual. Nós somos muito diferentes hoje do que nós éramos no passado. As pessoas que hoje vivem esses conflitos, que provocam esses conflitos, que se deixam envolver por todas essas paixões, que o mundo tanto nos provoca, também sofreram transformações. Felizmente hoje, nós temos o privilégio de sermos testemunhas de uma grande mudança no nosso mundo. Essa mudança de mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, ou seja, essa transição planetária, veio exatamente ao momento em que os espíritos vieram para nos ajudar nessa mudança, trazendo para nós novas ideias, trazendo para nós novos incentivos, um encorajamento muito mais presente. E agora começam mudanças muito mais profundas, mas não necessariamente no tempo que nós esperamos. Nós estamos aí observando o início de grandes mudanças, que podem acontecer durante 2, 3, 4 séculos, mas que serão mudanças efetivas. Talvez nós percebamos isso daqui 2 ou 3 encarnações. Então a gente pensa assim, nossa, mas vai demorar tanto? O que são 2 ou 3 encarnações diante da eternidade? E é por isso então que a gente fala, poxa vida, mas é difícil pensar dessa forma. Sim, é difícil. Mas quando nós alcançamos esse esclarecimento, esse entendimento, nós começamos pelo menos a procurar conter um pouco essa nossa ansiedade. Porque hoje nós queremos ver que o mundo vai se transformando.
Então, para nós que temos uma faixa de idade ali de 30, 40, 50 anos em média, né, passando ali para 60, 70 anos, dá para a gente imaginar quantas coisas aconteceram nessas décadas de vida que nós temos. Desde lá, quando nós éramos crianças, quando brincávamos na rua, vivíamos aquela inocência, para aquilo que nós estamos observando hoje, a partir, né, dessa nossa visão muito mais madura. Então a mesma coisa que nós estamos vendo agora, por exemplo, as nossas crianças na atualidade, que estão aí brincando com os seus celulares, com os seus videogames, vivendo ali restritas dentro de casa, porque os grandes centros urbanos não oferecem mais a mesma segurança que nós tínhamos naquela época. Essas mesmas crianças daqui a 50, 60 anos, elas vão também poder dizer assim, olha, quando eu era criança as coisas eram diferentes. Porque elas vão também perceber que as mudanças foram acontecendo, mas são mudanças pequenas. São mudanças que dizem respeito apenas a esse pequeno intervalo. Que embora nós falemos, né, 50, 60, 70 anos de um grande intervalo, basta a gente lembrar, né, que só o nosso país tem 500 anos pelo menos. Tem ali que precisamente, né, 516 anos, que são 50 anos. E nesses 500 anos, olha quantas coisas aconteceram. Então por isso, né, quando nós temos o contato com essas orientações, entendendo principalmente não apenas que as transformações vão acontecendo gradualmente, mas que nós também fizemos parte dessa transformação nesse grande intervalo, acompanhando cada uma delas, embora nós não tenhamos lembrança de tudo isso, embora nós não consigamos, por exemplo, né, lembrar de qual foi a nossa contribuição naquele período, o que eu fiz, né, qual foi a minha participação. Muitas vezes foi tão discreta, não diria insignificante, né, porque a nossa presença aqui no mundo ela nunca é desperdiçada, ela nunca é uma participação inútil. Muitas vezes nós não oferecemos uma grande contribuição para a nossa sociedade, mas nós nos trabalhamos individualmente, nós contribuímos de alguma forma para a transformação do nosso grupo familiar, do nosso pequeno grupo social. A nossa existência nunca foi inútil. Então, como nós não nos lembramos do passado, né, qual foi a nossa participação, qual foi o tamanho da nossa contribuição, nós acreditamos que os grandes eventos da humanidade devem acontecer diante dos nossos olhos agora. Mas nós acompanhamos essas mudanças no passado. Então, por isso, ao nos depararmos com essas colocações dos espíritos, mais uma vez, observa, porém, a estrada longa da evolução, para que o entendimento te pacifique. Diz ainda, milhares desses trabalhadores que não chegam, dessas pessoas que não chegam, milhares deles são corações de pensamento verde, que te rogam apoio, e outros muitos seguem trilha adiante, inibidos por névoas interiores que desconhecem. Então a gente pode imaginar, né, naquela imagem de uma pessoa com uma nuvem em torno dela, ela só consegue ver exatamente aquilo que está a um passo à sua frente. Ela só consegue ver aquilo onde ela pisa, onde ela sai tateando, mas ela não consegue ver além da névoa que a envolve. E essa névoa, foram colocadas aqui, como foi colocada pelos espíritos, são névoas exatamente, né, da ambição, da ganância, das infelicidades que nós vivemos dentro do campo emocional, afetivo. Como é que você vai pensar, eu tenho que ser alguém que vai participar do mundo, e eu vou para dentro da minha casa e encontro ali aqueles problemas todos para resolver? Isso porque nós falamos aqui da nossa realidade. Podemos imaginar, por exemplo, se você vai para um continente africano, ou então chegamos a comentar no Haiti, né, aquele país que vive e infelizmente ainda vai viver tantos e tantos problemas para se estruturar, para se desenvolver. Que tipo de contribuição aquelas pessoas acreditam que possam dar para a transformação do nosso mundo?
Nenhuma, porque na verdade a vida delas gira em torno, ou as vidas que elas têm, giram em torno das suas necessidades mais básicas. Elas precisam sobreviver hoje para poder chegar amanhã e tentar sobreviver de novo, e depois tentar sobreviver de novo. Elas não têm condições de fazer um planejamento a longo prazo, porque simplesmente suas vidas não oferecem segurança nenhuma. Por outro lado, nós temos aqueles que têm condições de fazer, de exercer grande influência, mas não sabem fazê-lo. Como nós vimos de novo, né? Grandes governantes, grandes líderes, que ocupam posição de destaque, que são influentes não apenas dentro do ambiente onde vivem, mas no mundo todo. Mais uma vez, como nós vimos, né, nas eleições nos Estados Unidos, onde a eleição de uma pessoa que foi escolhida para liderar, causou um abalo no planeta inteiro. Dá para a gente imaginar a responsabilidade que essa pessoa tem? E mais do que isso, a gente se pergunta, será que essa pessoa tem maturidade espiritual e moral suficiente para contribuir para a evolução do mundo, ou ainda vai ficar envolvida dentro das névoas do seu pensamento limitado no seu pequeno mundo? Porque pode ter uma grande fortuna, mas o mundo onde vive é um mundo muito pequeno, porque gira apenas em torno deles. Pois é, mas a questão, Sandra, que a gente coloca, né, é sempre... A gente sempre imagina assim que toda a transformação que o nosso mundo vai sofrer, ele sempre vai vir através de mudanças sempre positivas, mudanças sempre nobres. Nós temos na história da humanidade situações em que apenas grandes abalos, grandes terremotos foram capazes de provocar essa mudança. Basta a gente lembrar que nós precisamos de uma guerra mundial, ali na década de 1940, de uma guerra mundial para fazer o planeta mudar a sua concepção, mudar a sua forma de ver o mundo, acabar com esses conflitos. Então dá para a gente imaginar, quer dizer, somente um grande terremoto, uma grande tormenta, algo que chacoalhe realmente as bases de uma sociedade, seja capaz de modificar as suas ideias. Então nem sempre as coisas vêm de uma forma natural, de uma forma sutil. Porque quando nós somos resistentes a essa situação, somente uma grande destruição é capaz de ajudar na grande reconstrução. Exatamente, olha só que legal sua observação. A mesma situação que passou por um, passou por outro. Mas qual foi o efeito de cada um? Vai depender exatamente de quem são os espíritos que estão ali, quais são as suas necessidades, de que forma que isso vai nos sensibilizar. Nós ficamos completamente sensibilizados com o povo do Haiti, mas praticamente indiferentes com o povo da Flórida. Isso também para nós é uma grande prova. Nós estamos falando de pessoas. Não importa onde elas estão vivendo, não importa qual a condição que elas estão vivendo, são espíritos que sofreram do mesmo jeito. Uma mãe que perdeu uma criança nos Estados Unidos sofre tanto quanto uma mãe que perdeu uma criança no Haiti. E então nós começamos a quebrar essas nossas barreiras do preconceito, e somente através disso, porque os próprios espíritos falam para nós, lá no Livro dos Espíritos, no capítulo que fala sobre a lei da destruição, ele diz que somente a destruição muitas vezes é capaz de chamar a nossa atenção, de nos sensibilizar, de nos transformar. Então, muitas vezes nós colocamos uma pessoa numa posição de liderança como essa, que nem sempre vai trazer algo muito construtivo, mas vai ser o suficiente para despertar as pessoas de algo que melhor, de algo diferente que precisa fazer no futuro para transformar positivamente. Às vezes, para você dar um passo para frente, você precisa dar 2 passos para trás. O nosso caso é muito claro. A gente, para poder despertar em nós o sentimento de amor, de caridade, nós precisamos muitas vezes sofrer as provas e expiações. Então nós estamos assim, né? O nosso planeta hoje, para que a gente possa valorizar a natureza, valorizar os recursos naturais, nós precisamos sofrer as mudanças climáticas, a destruição do nosso meio ambiente para poder reconstruir. Então, na nossa visão, sem dúvida nenhuma, essa situação ela é drástica, né? Ela é grave, ela é trágica,
Mas numa visão muito mais ampla, analisando que o caminho é muito longo, essas transformações vão acontecendo gradualmente. Imaginar, por exemplo, que Deus permitiu que o Brasil escravizasse tantas e tantas pessoas durante tantos e tantos anos. Quase 3 séculos de escravidão aqui no Brasil. Mas somente através dessa situação trágica foi possível promover a transformação dos indivíduos, da sociedade e do próprio país. E nós estamos ainda passando por esse processo. Não tenhamos a ansiedade, muito menos a expectativa, de vermos o paraíso chegar aqui à Terra de uma hora para outra. Nós estamos vivendo agora. É que nós não fazemos ideia, porque isso somente se encontra nos livros, de como era a vida das pessoas naquela época de Jesus, onde a vida tinha muito pouco valor, onde as pessoas não tinham recurso nenhum. Hoje nós estamos aqui vivendo a tecnologia, o conforto, mas ainda nós estamos ainda nos deparando com todos esses problemas morais que surgem para nós, com menor gravidade sem dúvida nenhuma, mas ainda presentes e ainda necessitando dos nossos esforços. Dudu colocou, será que precisaremos de mais guerra? Né? Ou esse Trump e outros vêm para fazerem repensar o que estamos fazendo com essa terra, né? Exatamente isso, né? Porque conflitos sempre vão existir. E serão exatamente as destruições e esses resultados dolorosos que vão fazer a gente pensar se nós queremos entrar em conflito de novo. Que foi exatamente o que aconteceu com a Segunda Guerra Mundial. Depois de toda a destruição que aquele conflito promoveu, as nações pensaram 2 vezes antes de começar outra guerra. Então somente através da dor nós despertamos para o amor. Então não tenhamos ansiedade de querer fazer as coisas acontecerem no nosso tempo. Não desanimemos também daquela tarefa que nos cabe fazer, porque já que nós temos esse pequeno grau de esclarecimento, como lembra Emmanuel aqui, deixa eu ler de novo a última passagem desse nosso texto, ele diz assim, ó, para todos eles que ainda não conseguiram chegar à grande renovação, é compreensível o adiamento do trabalho a fazer. Entretanto, nada nos justificaria desânimo ou deserção na obra do Cristo, porque, embora estejamos consideravelmente distantes da sublimação necessária, transportamos conosco o raciocínio lúcido e liberto no sustento da fé. Então, podem não saber o que fazer, podem não saber como fazer, mas nós, pelo pouco conhecimento que temos, já temos uma noção do que fazer e de como fazer. Então, façamos a nossa parte. Não esperamos aqueles que se atrasam, mas façamos a nossa parte para tentar ajudá-los a se adiantar, dentro do nosso campo de ação. Mas eu não posso fazer nada pelo fulano, faço por aquele que está mais próximo de mim. E deixemos que esses que ocupam essas grandes posições sejam influenciadas por espíritos capazes de ajudá-la. Então, nessa construção do futuro, façamos aquilo que nos cabe fazer. E não desanimemos por isso. Não é porque parece que o mundo está perdido que eu também vou me perder. Eu vou fazer exatamente o meu trabalho junto com outros que vão trabalhando, formando aquela grande corrente, a famosa corrente do bem, para que nosso mundo se transforme depois, no seu tempo, nas suas condições, naquilo que é necessário. Então, pessoal, fechando por aqui o nosso estudo de hoje. Nosso livro da esperança, na construção do futuro, foi o tema que nós estudamos hoje, dando para nós essa mensagem de estímulo, de confiança, de esperança, diante dessa realidade que nós vivemos hoje. Muitas pessoas dizem assim, estamos diante de tempos sombrios, como tantos outros que a humanidade já viveu. Esse não será o primeiro, não será o último. Muitas coisas vão acontecer negativamente, muitas coisas vão acontecer positivamente, e o caminho continua seguindo em caminho da evolução, da nossa evolução pessoal e da evolução do nosso mundo hoje. Então não nos aflijamos. Vemos as pessoas entrando em pânico, o mercado financeiro se abalando. Calma. Tenhamos confiança. As coisas estão acontecendo porque elas precisam acontecer.
Quando não houver mais necessidade dessas grandes turbulências, o nosso mundo vai começar a viver de fato aquele sentimento de felicidade que todos nós desejamos. Enquanto não formos capazes de viver essa condição, nós sofreremos ainda todas essas dores, todas essas lágrimas vão escorrer, os rangeres de dente